Levítico capítulo 27, versículos de 1 a 34, disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial, dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor, atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. E se for mulher, atribua-lhe o valor de 360 gramas. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 180 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, apresentará a pessoa ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal aceitável como oferta ao Senhor, um animal assim dado ao Senhor torna-se santo. Ele não poderá trocá-lo nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído se tornarão santos. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que o avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar o animal, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Se um homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor, e a casa voltará a ser sua. Se um homem consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, sua avaliação será de acordo com a semeadura: 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se consagrar a sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral. Mas, se a consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltarem para o próximo ano do jubileu, e o valor será reduzido. Se o homem que consagrar a sua terra desejar resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor, e a terra voltará a ser sua. Mas se não a resgatar, ou se a tiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a terra for liberada no jubileu, será santa, consagrada ao Senhor, e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da propriedade da sua família, o sacerdote determinará o valor de acordo com o tempo que falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia, consagrando-o ao Senhor. No ano do jubileu as terras serão devolvidas àquele de quem ele as comprou. Todos os valores serão calculados com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor, seja cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. Mas se for a cria de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 a esse valor. Se não for resgatada, será vendida pelo valor estabelecido. Todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, sejam terras de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa consagrada para a destruição poderá ser resgatada, terá que ser executada. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor.
O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Fim do capítulo 27.